Pronto, finalmente. Pessoal, vamos lá. Hoje a aula é sobre os tipos de precipitação, tá? Precipitação, para quem não se recorda, quando eu expliquei o ciclo das águas, é o mesmo que chuva. Qual que é o grande X da questão? Hoje eu vou explicar para vocês, eu vou mostrar também como se formam os vários tipos de precipitação, sexto ano A e B, e por que eu falo vários tipos de precipitação. Porque quando fala de chuva, nós estamos acostumados apenas com o quê? Com a água no estado líquido caindo das nuvens, correto? Hoje eu vou mostrar o quê? Como se formam as precipitações diferentes, como granizo, neve e neblina, tá? Todas elas têm uma explicação e não é difícil entender, pessoal. Por esse motivo que eu peço que vocês prestem atenção aqui, tá? Evitem conversar no chat. Se tiver alguma pergunta sobre o conteúdo, pode me perguntar durante a aula, pessoal, porque eu não estou lendo o chat, tá? Vamos lá, tipos de precipitação. Aqui, ó, uma definição breve e abrangente. Não precisa copiar nada, porque tudo isso aqui está no livro. Só que quem quiser, de fato, ter um negócio mais apurado, mais detalhado, pode copiar, porque o do livro ele é mais simples, tá? Esse daqui é uma coisa bem mais técnica, eu diria para vocês. Precipitação, pessoal, faz parte do ciclo das águas, logo acaba sendo eterno. Nunca vai acabar a chuva, nunca vai acabar mesmo. Em todos os lugares do mundo, em algum momento chove. Pode ser que chova com menos intensidade, pode ser que chova com mais intensidade, só que sempre há chuva em algum lugar do mundo, tá? Acontece que, de acordo com a localidade e com as massas de ar locais, a precipitação pode ter a sua forma moldada. E exatamente isso, pessoal, que eu vou destacar nessa aula. Dependendo do quê? Do tipo de massa de ar que está acontecendo naquela região, naquele momento e naquele contexto, uma forma de... Pode aquele perguntar. Negócio que o senhor mandou lá no nosso grupo, lá de uma explicação da aula passada, era para eu copiar no caderno? Porque assim, eu copiei. Era. Exatamente, era para copiar no caderno. Vamos lá. Na aula passada eu também expliquei para vocês, e tá lá tá, é uma das coisas que eu pedi para copiar, hein, Maria, isso daí que você falou agora. Eu deixei bem claro para vocês, pessoal, que existem 3 tipos de massas de ar, né? As polares, as tropicais e as equatoriais, e existem 4 características. Ou ela é quente, ou ela é fria, ou ela é úmida, ou ela é seca. Lembrem disso, tá? Quente ou frio, úmido ou seco. Aí o que acontece? Dependendo do impacto de uma massa de ar com outra massa de ar, uma forma diferente de precipitação pode acontecer. Por exemplo, uma massa de ar úmida e quente acaba entrando em colisão com a massa de ar fria e úmida, pessoal. A diferença é a temperatura. O que vai acontecer com essa massa de ar? Ela vai gerar chuva de água normal. Agora, se for uma massa de ar quente e úmida com uma fria e seca, vai causar gelo. Dependendo da forma da massa de ar, de como é que é a composição, a temperatura e a umidade, ela vai causar uma precipitação diferente, tá? Vamos lá. O primeiro tipo de precipitação, como eu disse para vocês, tá? Tem no livro, então só copia quem quiser. Eu destaquei aqui para vocês, ó, as palavras principais, que é o granizo. Pessoal, o granizo, ele acontece no verão, principalmente, tá? Pode acontecer no inverno, só que geralmente ele acontece com mais intensidade no verão. Como que acontece? Ó, uma massa de ar quente, ela acaba entrando em uma área onde a massa de ar ela vai estar úmida, tá? Então tem que ter uma massa de ar quente com uma massa de ar úmida, tem que ter essa colisão, tá? A água, ela começa a evaporar, né? Porque isso daí já faz parte do ciclo das águas. O vapor de água, pessoal, como é que acontece? Ele sobe, ele não para de subir. Assim que esse vapor de água começa a subir, o que acontece? Tem mais vapor de água que também está subindo. Esse novo vapor de água, ele começa a empurrar o que já está lá em cima. Aí o que acontece? Não para de subir, não para de subir, mais vapor de água, mais umidade, não para de aumentar, tá? Vai empurrando vapor de água até que ele chega onde? Bem no topo da troposfera. Lembram disso, né? Que eu expliquei para vocês no começo do terceiro bimestre, as 3 camadas. A primeira camada, a mais próxima da superfície, é a troposfera. O vapor de água, ele não para de subir, pessoal. E outra coisa que eu também expliquei para vocês, quanto mais você sobe na troposfera, mais frio vai ficando, correto? Aí o que acontece? Ó, o vapor de água chega na tropopausa, que é o topo do topo da troposfera, tá? Tropopausa é aquela parte que conecta a troposfera com a estratosfera. Esse vapor de água, ele tá quente ainda, tá? Ele tá quente e tá o quê? No estado gasoso. Quando ele chega na tropopausa, o vapor de água, ele vai congelar instantaneamente. Então, assim, ó, a cerca de 18 quilômetros de altura acima de nós,
tá fazendo muito frio agora, tá fazendo muito frio mesmo. E todo vapor de água, pessoal, que chega nessa parte da atmosfera, na tropopausa, ele congela instantaneamente. Se ele congela, ele fica pesado. E se ele fica pesado, o que acontece? Ele cai em queda livre, tá? Então é o seguinte, ó, aqui eu trouxe para vocês várias fotos de granizo. Então, todo vapor de água que chega no topo da troposfera, ele vai congelar e se tornar granizo. Então, por que não chove granizo, pessoal, constantemente? Porque, olha só, nesse exato instante, tem granizo se formando lá em cima. Só que assim que esse granizo, pessoal, ele chega na parte de baixo da troposfera, o que acontece? Lá é muito quente. E ele vai o quê? Voltar para o estado líquido. Assim que ele volta para o estado líquido, o que acontece? Ele volta a formar nuvens. Então, é um ciclo infinito, entenderam? Sempre acontece sem parar esse tipo de coisa. Granizo só acontece quando está fazendo muito calor. Por esse motivo, é o que eu destaquei. Ele geralmente acontece principalmente no verão, que é a parte onde o ano fica mais quente, pessoal. Aqui vocês estão vendo, ó, várias fotos de granizo, e eu dou destaque, gente, para esse último aí, ó. O que vocês estão vendo aí é um para-brisa de um carro. O granizo foi tão forte que ele acabou causando esses furos aí, tá? Virou literalmente umas bolas de gelo. Caíram igual um meteoro, pessoal. Se uma pessoa tá na rua atingida por esse tamanho de bola de gelo aí, a pessoa com certeza vai se machucar muito, porque é uma coisa bem pesada, tá? Granizo acontece principalmente no verão, quando chega uma massa de ar muito quente e muito úmida, tá? Neve. Essa daqui é uma forma de precipitação que, enquanto vocês morarem aqui em Campo Grande, vocês nunca vão ver, tá? Se vocês quiserem ver neve, vocês têm que ir no inverno, lá para Santa Catarina. Lá vocês conseguem ver. Nesse ano, acho que já aconteceu neve lá, tá? Já aconteceu uma nevasca. Como que acontece a neve, gente? A umidade que está dentro da nuvem, ela acaba recebendo uma rajada muito fria de vento. Então, dentro da nuvem, não imagine que a temperatura é igual. Cada parte da nuvem tem uma temperatura diferente. Quanto mais dentro da nuvem, mais quente vai ficando, tá? Essa que é a parte interessante. Quanto mais para a parte de fora, mais fria vai ficando a nuvem. Beleza, ó, a nuvem, ela recebe uma rajada de vento muito forte, e esse vento, ele é o quê? É um vento muito gelado. Por esse motivo que eu disse para vocês, a neve, ela acontece apenas no inverno. É muito, muito difícil acontecer neve no verão ou em outra estação do ano. Pode acontecer, só que é uma coisa muito improvável, tá? Beleza, ó, uma rajada de vento muito forte atinge a parte interior de uma nuvem que está muito úmida. Aí o que acontece? Essa parte da nuvem, pessoal, ela não congela, ela apenas vai resfriar. E nesse processo de resfriar, acontece o quê? Ela vai cristalizar. A neve, ela é apenas um pedaço muito pequenininho de gelo, tá? É um pedaço microscópico de gelo. Tanto é que eu vou mostrar agora para vocês os tipos de flocos de neve, uma coisa muito bonita, uma coisa bem simétrica. Esse vento gelado congela o interior da nuvem e acaba o quê? Cristalizando aquela umidade. Só vai acontecer de nevar quando a temperatura na troposfera estiver muito baixa. Porque se estiver muito quente na troposfera, o que vai acontecer? A nuvem vai congelar, vai cristalizar, ok? E assim que a neve começa a cair, se estiver muito quente aqui na superfície terrestre, a neve vai derreter antes de chegar. E vai ser o quê? Uma chuva normal, tá? É por esse motivo, pessoal, que acontece o quê? Ó, neve ocorre entre os trópicos e os círculos polares. Nós estamos entre os dois trópicos, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Se vocês quiserem ver neve, vocês têm que estar acima do trópico de Câncer ou abaixo do trópico de Capricórnio. E Santa Catarina tá. Santa Catarina está abaixo do trópico de Capricórnio, é por esse motivo que pode nevar lá, tá? Aí o que acontece? Esse vento, quando ele bate na umidade, ele pode acabar moldando a umidade de diversas formas, pessoal. E é o que eu vou mostrar agora para vocês aqui, tá? Ó, aqui são paisagens que com certeza vocês já viram em filmes ou em séries, ou já viram fotos. Quando acontece de nevar, é um vento muito gelado que atinge muitas nuvens, tá? Não é apenas uma nuvem ou apenas uma brisa de vento. É uma grande intensidade de vento e uma grande quantidade de nuvens. Aquelas nuvens começam a cristalizar por dentro e cai a neve, pessoal. Aqui, ó, o que eu trouxe para vocês são os flocos de neve. Se você observar a neve, você não consegue ver isso com o seu olho apenas, tem que ser com um microscópio, pessoal. O vento, ele molda a umidade dentro das nuvens e acaba tendo vários e infinitos formatos, tá? Isso que vocês estão vendo aqui, ó, são alguns dos diversos formatos que os flocos de neve podem ter. Então, se algum dia vocês conseguirem ver neve e pegar um punhado de neve e colocar no microscópio, pessoal, vocês vão conseguir ver esses formatos aqui, tá? E muitos outros. Como vocês podem ver, é uma coisa bem simétrica, uma coisa bem matemática. E isso acontece porque bem no meio...
Já não gostou do que, criança? É porque você falou que era matemática, eu falei brincando. É um formato matemático, Mariana, porque a forma da neve, ela pode ser delimitada através de cálculos, tá? Então, é uma coisa que é possível de ser entendida. Por isso que eu te falei que é uma coisa matemática, tá? Você pode mensurar o formato e a simetria utilizando a matemática, só que não é assim que, eu preciso saber da matemática da neve. Não, é apenas um detalhe que eu coloquei para vocês, pessoal. A neve, ela tem vários formatos, tá? Esse aqui é um floco de neve. Somente com um microscópio que vocês conseguem ver. Vamos lá. Professor, Oi. existe mais de 800 tipos de floco de neve? Deve ter, João, porque, ó, como você bem olhou aí, embaixo dos flocos, o último é 900. Então, com certeza, sim, deve existir vários tipos de flocos de neve, e isso daí é um catálogo, porque muitas pessoas devem trabalhar com isso, né, João? Cientistas que mexem com esse tipo de coisa, com certeza têm interesse em saber qual que é o formato da neve. Para nós pode parecer uma coisa sem sentido, só que para quem trabalha nisso, né, é uma coisa que tem lógica. Só que com certeza, tá, João? Porque devem haver infinitos tipos de flocos de neve, e todos eles, pessoal, têm esse formato aí bem simétrico, bem parecido. É uma coisa muito bonita, diga-se de passagem. Geada. Quando a superfície terrestre rapidamente se aproxima de 0 graus, toda a umidade acaba sendo instantaneamente cristalizada. Então é o seguinte, ó, imagine uma área onde está fazendo muito calor e está muito úmido, tem muita água evaporando, beleza. Aí, de uma hora para outra, pessoal, chega uma massa de ar, e essa massa de ar, ela vai ser seca e gelada. Só que ela vai ser, tipo assim, muito seca mesmo, muito gelada também. Provavelmente ela veio de onde? Do Polo Sul, do Polo Norte. Assim que chega essa massa de ar muito fria, ela vai instantaneamente congelar toda a umidade que está presente na superfície. Então, por exemplo, assim, se tiver alguma planta molhada, se tiver algum carro molhado, se tiver alguma coisa molhada, toda essa área molhada, pessoal, ela vai congelar na hora, tá? Acontece quando a massa de ar polar, que é fria e seca, chega em uma área que está com massa de ar tropical, quente e úmida. Geralmente acontece de noite e rapidamente. Geada, pessoal, acontece muito aqui no nosso estado, tá? E no inverno. Agora mesmo, ó, tá fazendo uma temperatura alta, tá fazendo muito calor, tá seco. Então, qual que é a massa de ar agora que tá em Campo Grande? É uma massa de ar quente e seca. Se de uma hora para outra acontecer o oposto, tá? Chegar uma massa de ar que ela vai ser fria e úmida, com certeza vai acontecer de ter geada, tá? Acontece muito isso aqui no nosso estado. Aqui são algumas das fotos da geada, como vocês podem ver. Diferente da neve que cobre tudo, a geada, ela cria uma espécie de capa em volta das coisas. Ó, vocês estão vendo gramas, ali um pasto, e esse último aqui é uma teia de aranha. Assim que chegou a massa de ar, que ela é polar, que ela é fria e seca, essa teia de aranha estava em um lugar que estava quente e úmido. Estava úmida essa teia de aranha, então ela foi instantaneamente congelada. Ó, fica totalmente aí repleta de gelo, pessoal. Essa que vai ser a geada, e ela acontece com muita frequência no sul do Mato Grosso do Sul. Neblina ou névoa. Essa aqui é mais interessante. Ó, essa aqui com certeza vocês já viram, pessoal. E tem uma coisa importante aqui que eu destaco para vocês, ó. Neblina e névoa é a mesma coisa. Nevoeiro vai ser outra coisa, só que bem parecida. Como que acontece a neblina? Muita umidade próxima da superfície e a temperatura começa a baixar. Ou seja, é parecido com a geada, só que é uma coisa um pouco mais calma, tá? Uma coisa um pouco mais tranquila. Essa umidade, pessoal, ela se condensa onde ela está. Aí o que acontece? Ó, voltando para a chuva lá no começo, a precipitação. Quando a água começa a evaporar, ela começa a subir, correto? Se acontece de um lugar que tem muita água evaporando, muita água mesmo evaporando rapidamente, e chega uma massa de ar que é fria, pode acontecer que essa massa de ar fria, ela vai o quê? Ela vai condensar essa água que está evaporando. Se essa água é condensada, o que acontece? Ela forma nuvem. Então, quando vocês veem neblina ou névoa, o que vai ser isso? Vai ser simplesmente uma nuvem baixa. Muita água começou a evaporar, porque estava muito quente, chegou uma massa de ar fria e ela condensou toda essa umidade. Geralmente, ó, destaquei para vocês, ocorre perto de rios, lagos e até do mar. Um exemplo aqui, ó. Se tiver assim muito frio, gente, e vocês morarem perto de um lugar que tem água, por exemplo, o Parque das Nações Indígenas, ou o Lago do Amor, ou perto de algum outro lago, assim, a Lagoa Itatiaia também aqui em Campo Grande é um exemplo, você pode ver névoa quando tiver muito frio, porque a água, ela está evaporando sem parar, chega uma massa de ar fria e ela vai condensar essa umidade. Neblina ou névoa, então, sextuando A e B, é simplesmente o quê? É uma nuvem baixa, isso que é neblina ou névoa. O que vai ser o nevoeiro?
Acontece quando a neblina, ou a névoa, tá, que é a mesma coisa, está tão densa que você não consegue enxergar nem 1 quilômetro à sua frente. Então, se um dia vocês encontrarem um lugar que está com essas nuvens baixas, que pode ser neblina, névoa ou nevoeiro, se você conseguir enxergar além de 1 quilômetro, é neblina ou névoa. Se você não conseguir enxergar 1 quilômetro, pessoal, vai ser o quê? Vai ser um nevoeiro. Neblina ou névoa acontece bem devagar e o nevoeiro ele acontece rapidamente, tá? O nevoeiro ele se forma em poucos minutos, porque ele acontece quando tem muita umidade e a temperatura começa a diminuir rapidamente. Então, pessoal, em alguns casos, tá? Essa neblina, névoa ou nevoeiro acontece e logo depois acontece o quê? Acontece a geada. Um acaba causando o outro. São efeitos concomitantes. Vamos estar entrando aqui agora. Júlia Taides. Ok. Vamos lá, voltando para neblina, névoa e nevoeiro. Aqui, ó, eu trouxe para vocês. Eu acredito que seja bem provável que todo mundo aqui já tenha visto neblina ou névoa, porque é uma coisa muito normal de acontecer. Quando a temperatura começa a diminuir rapidamente, está muito úmido, com certeza vocês já viram neblina ou névoa, pessoal. O nevoeiro geralmente é perto do mar. Ó, essa primeira imagem aí no canto superior esquerdo, desculpa, é o Rio de Janeiro. Como o Rio de Janeiro está no mar, praticamente, o que acontece? Assim que chega uma massa de ar fria, a cidade inteira costuma ficar embaixo do nevoeiro. Nevoeiro mesmo, tá? Aí no lado do Rio de Janeiro, ó, lado direito, se der o mar, como vocês podem ver também é uma massa muito densa, e embaixo também é uma coisa muito normal, pessoal, de onde tem lagos, rios e demais corpos de água, tá? Tá evaporando muita água, chega uma massa de ar fria e vai condensar essa umidade. Chuva. Isso aqui é o mais normal. Todos vocês já viram, porque todo mundo aqui já viu chuva, todo mundo aqui já tomou chuva porque quis ou não, todo mundo aqui já ficou gripado por causa de chuva, então todos vocês conhecem a chuva, que é a forma de precipitação mais normal que existe. Ela acontece em todos os lugares do mundo, tá? Neblina, névoa, geada, o granizo, tudo isso, pessoal, acontece em lugares específicos, tá? Não são eventos atmosféricos tão normais. Só que a chuva de água em estado líquido, ela acontece em todos os lugares, inclusive em deserto, só que com menos frequência, né? A água começa a evaporar, ela chega na troposfera, como eu disse para vocês, tá? Eu reitero a vocês, seção A e B. A troposfera na parte de baixo, que é onde nós estamos, a superfície é quente. Se você começa a subir em direção ao topo da troposfera, a temperatura vai diminuir. Então, é o oposto, tá? Na parte de baixo é quente, na parte de cima vai ser frio. Essa umidade começa a subir, e assim que ela chega em um determinado ponto, pessoal, lá por volta de seus 10 a 12 quilômetros de altura, essa umidade começa a condensar. E é nesse momento que essa umidade começa o quê? A formar as nuvens de chuva. Essas grandes nuvens que vocês conhecem aí, que eu já vou mostrar algumas para vocês. Ela acaba se aglomerando, muita umidade começa a se unir, essa união acaba o quê? Causando as chuvas. Essas nuvens ficam pesadas e acabam descendo. Descendo muito, elas acabam voltando a esquentar. Nesse momento ocorre a chuva. Então é mais ou menos o seguinte: muita umidade começa a subir, chega no topo da troposfera, tá? Lá por volta dos 12 quilômetros de altura. Essa umidade começa o quê? Começa a se condensar. Quanto mais umidade subindo, mais condensada fica a nuvem. Quanto mais condensada a nuvem, pessoal, mais pesada ela fica. Se ela fica pesada, o que acontece? Ela começa a descer. Ela está muito pesada, obviamente, né? Quando essa nuvem pesada, cheia de umidade, começa a descer, chega um momento que ela começa a esquentar de novo. E assim que ela volta a esquentar, pessoal, acontece a chuva. Então esse que é o processo, tá? A umidade sobe, se aglomera em forma de nuvem, essa nuvem começa de fato a engordar, começa a ficar pesada, e ela começa a descer, 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 descer. Chega um momento que tem tanta umidade dentro dela e começa a esquentar, que ela começa o quê? A se dissolver em forma de chuva, pessoal. Aqui eu trouxe para vocês os tipos não, é a chuva como um todo, tá? Dependendo do contexto, pessoal, a temperatura da chuva pode ser diferente, os pingos podem ser maiores, podem ser menores, pode ser uma garoa leve, pode ser uma tempestade torrencial, que é quando é muita água. Tudo isso também é uma coisa explicada de acordo com as massas de ar, fria, ou quente, seca ou úmida, tá? Agora são os tipos de chuva, e depois eu quero mostrar para vocês os tipos de nuvens. Com certeza vocês já repararam que as nuvens têm formatos diferentes, e eu vou mostrar os tipos de formatos, tá, pessoal? Os principais, pelo menos, que tem um monte de formato. Ó, vamos lá, isso aqui é importante, gente. Isso aqui está no livro também, que são os tipos de chuva de acordo com o contexto, ó. Essa daqui é a chuva orográfica ou chuva de relevo.
Como é que isso acontece, pessoal? Eu vou até minimizar aqui, ó. Eu quero mostrar o mouse para vocês, ó. Aqui, ó, nós temos uma montanha, ou pode ser um planalto, tá? E como é que funciona? Essa grande nuvem aqui, ela tá carregada, é uma nuvem cinzenta, uma nuvem pesada. E, pessoal, assim que ela começa a avançar em direção ao relevo, o que acontece? Essa parte aqui, ó, ela é tão íngreme, ela é tão elevada, que a nuvem, ela não consegue subir, porque ela tá muito pesada. Como que a nuvem pesada, carregada de umidade, faz para subir esse relevo, pessoal? Ela tem que perder a umidade. Então, conforme uma nuvem chega em uma área elevada, uma área de montanha ou uma área de planalto, ela acaba tendo que perder toda a umidade aqui, ó, nas encostas. Aí o que acontece? Essa nuvem vai avançando, ela vai subindo. Conforme ela sobe, ela perde umidade e ela começa a resfriar. Assim que ela chega aqui em cima, ela praticamente não tem mais umidade. É por esse motivo, gente, que não chove em cima de montanha. Porque quando as nuvens chegam no topo da montanha, elas não têm mais umidade. Toda a umidade foi perdida aqui, ó, nas encostas. Quando vocês observam uma montanha, geralmente só tem floresta nas encostas dela, tá? No topo da montanha é muito difícil ter floresta, porque lá em cima não tem água. Lá é muito frio e lá é muito seco, porque as nuvens úmidas não conseguem chegar. Aqui nós temos a chuva frontal, e ela também é muito simples. Gente, olha só. Aqui do lado esquerdo nós temos o quê? O lado esquerdo é uma massa de ar úmida, e do lado direito é uma massa de ar quente. Quando a massa de ar úmida encontra a massa de ar quente, o que acontece? Tem uma colisão entre elas, tá? A massa de ar úmida é naturalmente mais fria do que a massa de ar quente, obviamente, né? Quando elas entram em contato, pessoal, o que acontece? Ó, novamente vou ter que baixar aqui pelo slide. Aqui, massa de ar úmida e fria, e aqui, ó, massa de ar quente mais seca. Confronta aqui, ó, uma colisão, uma esbarra na outra, e o que acontece? A mais pesada, que é a massa de ar úmida, ela acaba o quê? Começando a esquentar. Nessa parte aqui, ó, que é a frente, pessoal. A frente fria é a área de impacto entre duas massas de ar, uma fria e uma quente. Quando a massa de ar fria entra em contato com a massa de ar quente, a temperatura muda rapidamente, e se a massa de ar fria for úmida, o que vai acontecer? Vai ter uma chuva muito forte. Isso daqui, geralmente, é uma chuva que acontece no inverno. É uma chuva muito intensa que acontece no inverno, justamente pelo impacto de duas massas de ar diferentes, gente. Aqui, ó, chuva convectiva. Essa daqui eu vou explicar muito semana que vem, porque essa chuva aqui, a chuva convectiva, ela é a chuva, gente, que formam tornados, tá? Olha só, ascensão de ar quente umedecido, aquecido, desculpa, e ar frio descendente, tá? Ar quente sobe, ar frio desce. O ar quente, ó, como eu expliquei na última aula, o ar quente, pessoal, as moléculas de hidrogênio e nitrogênio, elas são leves, elas sobem. Já o ar frio vai ser o oposto. Quanto mais frio o ar, mais pesado ele vai ser. Ar quente sobe, ar frio desce. Ar quente é leve, ar frio vai ser pesado. Quando o ar quente sobe, o que vai acontecer? Ele vai carregar a umidade. E assim que o ar frio descer, pessoal, ele vai entrar em contato com essa umidade e vai o quê? Vai resfriar. Nesse momento que acontece a chuva, ó, chuva convectiva. Quando o ar quente úmido começa a subir e esbarra com o ar frio pesado que está descendo, tá? Chuva convectiva. Essa daqui é uma das mais normais de acontecer, e como eu disse para vocês, ela costuma formar tornados. Semana que vem eu vou mostrar para vocês como isso acontece com mais detalhes. Tipos de nuvens, vamos lá. Tipo de nuvem aqui, ó, eu não vou mostrar com detalhes, pessoal, porque isso não é importante. Como que se forma cada um? Eu quero que vocês vejam alguns tipos de nuvens e quais são os nomes deles, porque todos vocês já repararam que existem vários formatos de nuvens, várias formas de nuvens, né? E agora eu vou mostrar as principais para vocês, ó. Aqui o que vocês estão vendo são aquelas que possuem, digamos que um nome específico, pessoal. Todas elas vocês provavelmente já viram, algumas com mais intensidade do que outras. E agora aqui em Campo Grande eu vou mostrar para vocês as que mais se formam, ó. Em primeiro lugar, pessoal, acúmulos. Acúmulos, ó, é a nuvem que vocês mais veem. São essas pequenas nuvens espalhadas. Se vocês olharem para o céu e ver essas pequenas nuvens que parecem algodão doce, é uma cúmulos. Geralmente elas acontecem com frequência quando está fazendo muito calor e está úmido. Nesse exato instante, pessoal, está fazendo muito calor e está seco. É por esse motivo que não tem nuvem, tá? Então as cúmulos são as que vocês mais veem. Aqui ó, nós temos acúmulos nimbus, que são aquelas grandes nuvens brancas. Essas nuvens aqui são nuvens que estão quase em formato de tempestade, tá? Acúmulo nimbus é uma nuvem muito grande que está recolhendo muita umidade e está crescendo. Conforme a cúmulo nimbus começa a receber umidade, o que acontece com ela? Ela volta a ser o quê? Uma nimbus. Aqui nós temos uma grande concentração de nimbus, tá? Que são nuvens de chuva. Essa nuvem aqui, ela tá branca porque ela não tem umidade ainda, pessoal, tá recolhendo umidade. Agora aqui, ó, são várias nuvens repletas de umidade.
Então, essas nuvens aqui estão pesadas e vão começar em breve a causar chuva, pessoal. E geralmente, quando tem nimbus, tá, são chuvas bem fortes que acontecem. Aqui nós temos a cirrus, também uma nuvem que vem com muita frequência aqui em Campo Grande. Elas parecem um visto de caderno, um ok, né? Essas nuvens aqui, elas acontecem, gente, quando não tem muita umidade, só que está ventando forte. Como vocês podem ver, ó, elas seguem o caminho do vento. Conforme o vento acontece, ele vai moldando as cirrus, tá? As cirrus, geralmente, elas se formam a partir daquelas penas que eu mostrei para vocês. Essa daqui, ó. As cúmulos normais. Agora, vamos lá. Acho que agora são as nuvens esquisitas. Ah, não. Agora é estratos. Essa estratos aqui, ela acontece... Essa estratos, pessoal, ontem de noite, tá? Quem olhou para o céu, estava acontecendo estratos, que é quando o céu fica repleto de nuvens, como se fosse um grande mar de nuvens, tá? Dificilmente acontece chuva aqui, porque quer dizer que tem umidade acontecendo, só que não é o suficiente para causar uma chuva. Quer dizer que está em processo de formação de chuva, pessoal. Ontem de noite, bem provável que hoje de noite, se vocês olharem para o céu e ver um monte de nuvem, vai ser estratos. Aqui, ó, uma nuvem que acontece... Não é muito normal, gente, acontecer esse tipo de nuvem, tá? Só que ela acontece, e se vocês observam com frequência o céu, vocês com certeza já viram isso aqui, ó. Essa aqui é a Cirrus Stratus, e ela forma esse grande halo solar, que é esse círculo de arco-íris em volta do Sol, pessoal. Isso acontece porque bem no topo da troposfera tá com muita neve, tá? Muito granizo de verdade. Embora não chegue aqui embaixo, lá em cima tá bem cheio de granizo, pessoal. E quando o Sol começa a estar muito forte, muita intensidade, assim que a luminosidade bate nesse granizo, ele acaba o quê? Acaba refletindo essas cores, pessoal. É como se fosse um arco-íris, tá? O arco-íris só se forma quando chove. E aqui é a mesma coisa. Quando tem muita umidade em cima da troposfera e começa a fazer um sol muito intenso, o que vai acontecer? Acontece esse ralo solar. Com certeza vocês já viram ele acontecendo. Ele não é muito normal, só que de vez em quando acontece, tá? Agora vamos lá. Agora são as nuvens esquisitas, ó. Essa daqui é uma altocúmulos e ela acontece em lugares montanhosos. Geralmente, em topo de uma montanha acontece esse tipo de nuvem. Ela parece uma espécie de disco voador, né? Enfim, é um tipo de nuvem que não acontece aqui em Campo Grande, acontece em lugares que possuem montanhas e planaltos. Pessoal, as próximas nuvens que vocês verão agora, elas não acontecem em Campo Grande, porque elas têm que ter a umidade certa, no lugar certo, temperatura certa. Pessoal, é uma coisa muito rara mesmo. Aqui, ó, é um tipo de nuvem que acontece só lá na Oceania, lá na Nova Zelândia, lá na Austrália. Essas nuvens aqui, pessoal, elas são tão pesadas que elas chegam a afundar e formam uma espécie de uma montanha inversa. Elas chegam a descer, tá? É como se fosse um monte de montanha saindo do céu de forma invertida. Acontece lá na Nova Zelândia, lá na Oceania, é uma nuvem muito rara, já aconteceu até mesmo. E, ó, nós temos uma... Professor, pra mim, nuvem é tudo a mesma coisa, né? Todas elas são feitas de água no estado gasoso. Só que o formato delas é que muda. É aquilo que eu disse para vocês. Realmente, todas elas são a mesma coisa. O que muda vai ser o formato. A temperatura interna pode mudar, só que em si, assim, o formato é uma coisa única, tá? Em cada lugar do mundo, acaba tendo um formato diferente, pessoal. Essa aqui é uma nuvem muito rara, que é quando uma grande concentração, pessoal, de cúmulos, tá? Elas começam, assim, a se formar, começa a ter esse grande mar de algodão doce de nuvens, e bem no centro pode acontecer que exista uma grande concentração de ar frio e seco. O Abner está pedindo para você voltar na imagem daquela nuvem que tem um arco-íris em volta do Sol. É o halo, Abner. É uma Cirrus Stratus. É o que eu disse para vocês. O que foi, Abner? O que você não entendeu aí? Criatura, você está perguntando no chat aí? Pessoal, eu não leio o chat. É por causa que o áudio dele tá bugado. Desde sempre, na verdade. O que foi, senhor Abner? Você quer falar sobre o halo Cirrus Stratus, Abner? O que foi que você falar, filho? Fala logo aí que nós temos que acabar hoje. Tem que mostrar os climogramas, pessoal. Vocês têm que entender isso hoje. Isso é uma coisa que eu definitivamente vou cobrar. Vai mandando aí, Abner. Quando eu acabar aqui de mostrar as nuvens, eu leio, cara. Ó, vamos lá. A nuvem aqui no meio, pessoal, como eu disse para vocês, ó, é quando tem uma grande concentração de ar frio bem no centro dos cúmulos, tá? Não é muito normal também acontecer isso daqui. Essa daqui é uma nuvem bem esquisita, que ela acontece somente onde tem mar. Dá a impressão, pessoal, que é como se fosse uma montanha de nuvens, tá? Só que é quando uma concentração muito grande de umidade... Oi?
Parece uma tsunami. Quando eu vi isso aí, achei que tava engolindo as casinhas, tadinha. Parece, a próxima imagem também é esse tipo de nuvem aqui, e é no mar, e lá parece mesmo uma tsunami, pessoal. Só que assim, é quando uma concentração muito grande de umidade, fria também, chega em um lugar que está quente, e pessoal, isso daqui, ó, para quem se lembra das últimas aulas, essa forma de nuvem aqui acontece somente onde tem uma jet stream muito forte. Acho que se lembram disso, né? Lá na mesosfera tem as grandes correntes de vento, as jet stream, e uma jet stream muito forte, muito baixa, ela causa esse tipo de nuvem, tá? Em forma de tubo. Em forma de tubo e de tsunami também, ó. Aqui, ó, a mesma nuvem agora, só que vista do céu, ó. São 3 que se formaram e são essas jet stream que causam, pessoal, como se fossem canos de nuvem, tá? É uma coisa muito difícil de acontecer, só que acontece. Tem que ter a umidade certa, no lugar certo para acontecer, pessoal, é uma coisa muito rara. Aqui, ó, também no mar, parece um grande tubo de nuvens, só onde tem muita água, tá? Então esse tipo de nuvem aqui é muito normal onde tem mar. Aqui, ó, uma nuvem em formato de onda. E tá baixo. Essa daqui tá extremamente baixo, né? Você não consegue encostar, né? Só que ela tá bem baixo. Essa daqui também, pessoal, é um tipo de nuvem muito difícil de encontrar, uma nuvem em formato de ondas, tá? Ela com certeza tem um nome próprio, só que eu não sei qual que é, porque, enfim, quem trabalha em catalogar nuvem com certeza sabe, só que isso não é importante agora. Aqui, ó, também é que eu falei para vocês, ó, essa aqui definitivamente parece que é uma tsunami, ó. Tanto é que ela tá no mar. Então, quem olha de longe isso daqui, Nossa, é um com certeza... não é possível. Então, essa aqui é uma nuvem. E essa parte mais escura ali é chuva, tá, gente? É chuva que está acontecendo com grande intensidade. É uma nuvem bem, bem esquisita e difícil de se ver. Só acontece onde tem muita água. Aqui é uma nuvem em formato de disco. E também, pessoal, ela acontece onde tem montanhas, tá? Ela costuma acontecer no topo de uma montanha que tem um topo bem, bem em formato de cone. Então, não a nuvem que nós vemos aqui em Campo Grande. Agora, vamos aqui, ó. Continentalidade e maritimidade. Gente, isso aqui é muito fácil de entender, só que as pessoas fazem tempestade em copo d'água de verdade, ó. Eu quero que vocês printem isso aqui, ó. Podem copiar. Eu vou até mandar no grupo depois de vocês, porque eu quero que vocês copiem. Mas eu tiro foto aqui. Vou até tirar uma foto, vou mandar daqui a pouco. Ó, continentalidade acontece em lugares distantes de grandes massas de água. O ar tem que ser seco, logo a temperatura muda rapidamente assim que o sol se põe. Acontece com frequência em cidades muito urbanizadas e desertos. Continentalidade é uma coisa que acontece muito em Campo Grande. Acontece no Mato Grosso do Sul inteiro, acontece em Goiás. Por que isso acontece, pessoal? Continentalidade acontece onde não tem muita água. Se você chega em um lugar que tem muita água, vai ser maritimidade, tá? Maritimidade acontece onde tem água, né? Onde tem mar. Por exemplo, ó, se vocês forem em Corumbá, ou se vocês já forem em Corumbá, lá em Corumbá passa o Rio Paraguai. Então, lá em Corumbá tem o quê? Tem maritimidade. Aqui em Campo Grande, como não tem grandes massas de água, acontece o quê? A continentalidade. Como é que funciona? Ó, a maritimidade acontece em lugares próximos de grandes massas de água, pessoal. Não confundam achando que maritimidade acontece somente onde tem mar. Acontece onde tem muita água. Pode ser um grande lago, um grande rio, pode ser o mar. Contanto que tenha muita água, acontece maritimidade. O ar tem que ser úmido, logo a temperatura demora. Oi. A Milena pediu pra mandar no grupo porque o celular dele tá sem bateria. Vou mandar, pode deixar. A temperatura, ela demora para mudar. Por que isso acontece, pessoal? Onde tem muita umidade no ar, as gotículas de água, elas conseguem armazenar calor. É por esse motivo que lugares onde a temperatura ela não muda muito, pessoal, são lugares onde tem maritimidade. Onde tem maritimidade é um lugar muito úmido e as gotículas de água estão presentes no vapor, tá? A água em estado gasoso, elas conseguem armazenar essa umidade e conseguem o quê? Também reter esse calor. Quanto mais água evaporando, menor vai ser a variação de temperatura. Lugares muito secos, lugares onde não tem muita umidade, é o oposto. Assim que o sol se põe em um lugar muito seco, a temperatura muda rapidamente. Em um lugar muito úmido, pessoal, demora para mudar, tá? Ó, exemplos práticos aqui. Esse daqui é o deserto da Namíbia. O deserto da Namíbia, ele disputa com o deserto do Atacama, aqui no Chile, o título de deserto mais seco do mundo. De manhã, no deserto da Namíbia, pessoal, a temperatura ultrapassa 60 graus Celsius. Aqui em Campo Grande, nós estamos morrendo de calor e não passa de 35, tá? Lá na Namíbia passa de 60 graus. E assim que o sol se põe, o que vai acontecer? A temperatura vai ficar abaixo de menos 10 graus.
Então, de manhã, no deserto da Namíbia, pessoal, você morre queimado, de noite você morre de frio. Então, lá é um lugar de extremos. Por que isso acontece? Porque lá não tem umidade. Se não tem umidade, a umidade não consegue armazenar o calor. Se não tem armazenamento de calor, pessoal, assim que o sol se põe, a temperatura baixa bruscamente. Isso que é continentalidade, tá? Quanto mais seco, mais variação de temperatura vai ter. De manhã é muito quente, de noite vai ser muito frio. Agora, aqui um exemplo oposto, ó. Esse daqui é um climograma do Rio de Janeiro que eu tirei ontem para vocês, ó. Essa daqui foi a média do Rio de Janeiro de ontem. Ó, no Rio de Janeiro ontem, a temperatura mínima, pessoal, foi 23 e a máxima foi o quê, ó? Nesse daqui que vocês estão vendo. Na verdade, a variação de ontem, 10 horas da noite, para hoje, 7 horas da noite. Só que dá na mesma, gente. Ó, a variação de 23 a 29 graus. Por que isso acontece? Olha a umidade ali, gente. 77% de umidade do ar. Então, o ar estava muito úmido. Se o ar está muito úmido, o que vai acontecer? O sol vai se pôr e as gotículas de água vão armazenar o calor. Se tem um armazenamento de calor parte das gotículas de água, não tem uma grande variação de temperatura. Então, no Rio de Janeiro, em lugares que tem mar, isso sempre acontece, tá? A umidade ela acaba retendo calor e é por esse motivo que a temperatura não muda rapidamente. Quanto mais seco o lugar, maior é a variação de temperatura. Quanto mais úmido for o lugar, menor vai ser a variação de temperatura, pessoal. Isso que vai ser maritimidade e aqui vai ser continentalidade. Agora, por fim, aqui, ó, dá tempo, pessoal. Eu só quero dar alguns exemplos para vocês. Eu quero que vocês vão na página 374, pessoal. Porque eu preciso que vocês entendam essa coisa de climograma. Do livro, filha. Tem que ser do livro. 374. 374. Ó, repetindo para vocês. Qual livro, professor? Do livro 3, crianças. Nós estamos no terceiro bimestre. Ah, tá. Pessoal, o livro 1 e 2 vocês podem guardar, vocês não vão usar mais, a não ser que vocês se reprovem, né? O que eu espero que não aconteça. Podem guardar o livro 1 e 2, é só o livro 3 agora, gente. É só o livro 3 para todas as matérias, tá? É por causa que português ainda não terminou. Português está usando ainda? Ixi, então esquece. Aí, BO de português. 374. Obrigado. Para de dançar, Camille. Para de dançar, Camille. Pessoal, 374. Ó, eu quero que vocês observem o clima polar. O primeiro climograma da página 374, esse de Barrow, nos Estados Unidos da América. Que livro? É o livro 3, Abner, terceiro bimestre, filho. Rapidamente, pessoal, eu quero que vocês entendam. Ó, eu expliquei semana passada, eu vou reforçar agora. Quando você olha um climograma, vocês têm que entender o que ele está falando em primeiro lugar. Ó, o climograma aí o climograma polar, pessoal, desse Barrow, Estados Unidos da América, o primeiro. A linha vermelha quer dizer o quê? Quer dizer temperatura. As barras azuis querem dizer o quê, pessoal? Precipitação, chuva. Quando você observa esse climograma, gente, olha aí, ó. Do lado direito dele, do primeiro climograma, vocês podem ver o que aí, ó. 0, menos 10, menos 20, menos 30. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer a temperatura. Do lado esquerdo, o que vocês podem ver? Ó, você tem dois números, 0 e 50. Pessoal, por que do lado esquerdo aí, ó, a parte azul, quer dizer a chuva, a precipitação, não fica abaixo de 0? E por que do lado direito consegue ficar abaixo de 0? Quando você trabalha com temperatura, ela sempre pode diminuir. Só que precipitação é a quantidade de umidade, pessoal. Não tem como umidade ser negativa. A umidade limite básica é o que? Vai ser 0. Não tem como um lugar ter menos 10 de umidade. Isso é impossível, tá? É sempre o quê? 0 para cima. Agora, quando é temperatura, não. A temperatura pode baixar para menos 70 graus. Isso pode acontecer, tá? Ó, quando vocês olham para esse climograma aí, pessoal, eu quero que vocês olhem exatamente para o final da linha dele. Ali em dezembro, ó, último mês do ano. Como vocês podem ver, a pontinha ali, em dezembro, o último mês do ano do climograma polar, pessoal, ela está batendo no menos 20. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que em dezembro, desse climograma fez o quê? Menos 20 graus. É só isso. Nada, e que foi, Mariana? Você não entendeu? Não. Não entendeu ainda?
Vamos lá, de novo, mais uma vez, novamente, pessoal. Eu tenho certeza. Eu só não entendi esses numerozinhos. Porque você fala que tá batendo lá, mas não sei. Tá bem estranho aqui. Eu tenho certeza que vocês, alguns estão entendendo já, tá? Ó, de novo, pessoal, presta atenção. Linha vermelha, temperatura. Barra azul, umidade, precipitação. Certo, Mariana? Isso você entendeu. Correto? Agora, na parte de baixo do climograma, o que vocês estão vendo? Ó, na parte de baixo, J, F, M, A, o que é isso? Meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, assim por diante. Pessoal, o climograma mostra temperatura, umidade e os meses do ano. Correto? Quando você vai olhar um climograma, pessoal, você tem que saber o que você está procurando. Se você quer saber a temperatura, você vai olhar apenas para a linha vermelha. Se você quer saber precipitação, você vai olhar apenas para a barra azul. Então, por exemplo, ó, novamente, pessoal, vou perguntar para vocês, perguntar nada, vou dar a resposta, né? Eu quero saber qual foi a temperatura de dezembro desse primeiro climograma. Se você olhar o climograma, olha o climograma, Mariana, o primeiro aí, o polar aí, o de Barrow, Estados Unidos da América. Pessoal, em dezembro, último mês do ano, a temperatura vai ser o quê? Linha vermelha. Ela bate exatamente no menos 20. O que isso quer dizer? Quer dizer que em dezembro a temperatura foi menos 20. Entenderam? Alguém não entendeu essa parte ainda? Sim, professor, mas tipo nesse daqui. O senhor fala que tá batendo no 20, sendo que não tá batendo no 20. Eu consigo mostrar aqui. Mais ou menos, professor. Ó, deixa eu mostrar aqui. Essa aqui tem que ser uma coisa pessoal mesmo. Ó, bem aqui, ó. Bem na pontinha aqui, pessoal. Com certeza vocês conseguem ver no de vocês, ó. Tá menos 20 aqui, Mariana. Com certeza você tá vendo, né? O que isso quer dizer? Menos 20 aqui, ó, dezembro, o desenho. Qual que foi a temperatura de dezembro? Menos 20. Não conseguiu ver ainda? Consegui. Conseguiu, né? Eu vou dar mais um exemplo aqui e vocês podem sair. Para a sorte de vocês, como eu imaginei que isso ia acontecer, na prova mensal eu não vou cobrar climograma não, porque senão vocês vão infartar na casa de vocês aí. Ó. Eba! Aqui, ó. Na 375. Vou na 375. Pessoal, o último climograma da página 375. O tropical de Cuiabá, no Brasil. Eu quero que vocês me falem qual que foi o mês do ano que menos choveu. É só olhar o climograma, gente. Climograma de Cuiabá, qual que foi o mês do ano que menos choveu? Precipitação, chuva. Qual? É agosto. Janeiro? Julho. Alguém? Que tá com A, só que eu não sei. Porque tá Pessoal, agosto. Exatamente. Meu Deus, por que é agosto então? Ó, vou até mostrar aqui para vocês, ó. Meu Deus. Ó. Gente, vem aqui, ó. Aí, agora eu Bem... Ai, Deus, aqui eu não consigo... Aqui, ó, pessoal. Bem no meio do climograma, que vocês podem ver, o mês do ano que menos tem barrinha azul é o mês do ano que mais seco. Agora eu pergunto aqui a mesma coisa, gente. Qual foi o mês do ano que mais choveu nesse climograma de Cuiabá? Dezembro. Perfeito. Ó. Ah, que bom. Tô começando a entender. Pelo menos alguns até entenderam. passou do negocinho ali. Exatamente. Ó, vou dar um exemplo mais difícil aqui. Aí vocês podem sair já, porque eu também não quero delongar muito aqui. Qual que vai ser bom aqui? Pode ser aqui, ó, na 374, pessoal. Encontrei o climograma temperado de Nova York. Na 374. Eu quero que vocês me falem qual foi o mês do ano que fez a maior temperatura nesse climograma. Climograma de Nova York, temperado. Qual foi o mês do ano que fez a maior temperatura? Julho. Quem falou julho? Foi você, João? Foi. Exatamente. Como é que você sabe disso, pessoal? Gente, é só olhar qual que foi o topo da linha vermelha. Se você encontrar essa parte, você vai o quê? Você vai saber o mês que faz a maior temperatura. Professor, Pessoal, então a linha vermelha é de maior temperatura? Linha vermelha é a temperatura, Júlia, exatamente.
Quanto maior o ponto da linha vermelha, maior a temperatura. Quanto mais baixo, menor a temperatura. Entendi. E a precipitação vai ser o oposto. Quanto mais barrinha azul, pessoal, mais umidade. Quanto menos barrinha azul, mais seco vai ser aquela área, gente. Pessoal, isso aqui é muito simples. É só vocês observarem com atenção. Linha vermelha é a temperatura, barrinha azul vai ser a umidade. Isso aqui não tem nada a ver com matemática, sexto ano e B. É só observação, tá?